Olá, minhas amigas e meus amigos. Na resistência pela democracia, pelo bem-estar social e contra o fascismo, alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei muito pau da vida porque prenderam aquele ministro corrupto da educação numa hora, e na hora seguinte o desembargador já estava soltando o ministro e os outros presos, e desfazendo todo o trabalho que a Polícia Federal fez de levantar a corrupção no Ministério da Educação. Eu fiquei muito pau da vida, e eu não entendo muito de juridiquês, nem de leis, e fui me aconselhar com o Dimitri Salles. E o Dimitri me deu umas explicações muito interessantes que eu prefiro trazer para vocês. Vamos conversar com o Dimitri para saber exatamente o que está rolando nessa história toda, né? Alô, Dimitri, muito bom dia, boa tarde. Varia conforme o fuso horário de Portugal e do Brasil. Dimitri, e de quem está no mundo acompanhando a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo. Ô, Dimitri, o que aconteceu ontem exatamente? A Polícia Federal prende, o juiz decreta a prisão preventiva do Milton Ribeiro, do pastor e de mais 4, 5 pessoas. Aí vem o desembargador e solta, quer dizer, todo o trabalho da Polícia Federal é desmoralizado, do juiz é desmoralizado, esses bandidos não ficam na cadeia, não tem punibilidade. O que diabo é esta porra que aconteceu? Que merda foi essa que eu tô pau da vida? Então, bem-vindo. A gente pode falar pelo aspecto jurídico. O desembargador percebeu que, não estando mais o Milton Ribeiro na função de ministro, aqueles crimes que só podem ser cometidos por funcionários públicos teriam cessado. O entendimento do juiz é de que ele pode, por sua influência, ainda é um homem influente, inclusive porque sabedor dos esquemas todos que aconteciam dentro do Ministério, ele pode vir a destruir as provas. O desembargador entendeu que não, que isso não existe, que está tudo certo, e deu o habeas corpus, liberou o ministro, o ex-ministro e os pastores. Aliás, numa decisão interessante, porque o pedido da libertação era só para o ex-ministro Milton Ribeiro. Mas o desembargador, um homem tão devotado ao direito, resolveu inovar e aproveitou e liberou logo os pastores também. Para que perder tempo com um outro pedido? Já junta tudo aqui, inovando, porque juiz, desembargador, desembargadora não pode decidir ex officio por sua vontade, tem que decidir a partir dos pedidos. Então, sob o ponto de vista jurídico, embora seja muito estranho que o desembargador tenha adotado uma medida da qual não lhe foi solicitada, ainda há fundamento. Mas acho que o que a gente cabe pensar aqui agora é o que está por trás dessa decisão. Deixa eu entender uma coisa. Ex officio é um termo que vocês usam, que a gente que é leigo não entende. Ele só pode tomar atitude se for solicitado, se for ativado. Ele não pode, por conta dele, tomar a decisão. Olha, não chegou processo, não chegou pedido, não chegou nada sobre isso para ele. Chegou do Milton, do ex-ministro. Mas dos pastores, não. Mas ele não poderia, então, em tese, atuar sem ser ativado, né? Exatamente. E aí, quando ele atua por conta própria, a gente diz que ele atua ex officio. O que é mais interessante nessa história é que cada pessoa responde individualmente pelos crimes. O habeas corpus não poderia ser estendido para os pastores. Mas, como eu estava dizendo, o que chama mais atenção na história do ex-ministro Milton, dos pastores, dessa libertação, é o que está por trás. E aí tem 3 coisas que a gente precisa perceber. A primeira delas, mais uma vez, o Bolsonaro intervém na Polícia Federal. Quando o processo, inclusive, corre em Brasília, está sobre a alçada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília, o Milton Ribeiro deveria ser levado para prestar depoimento em Brasília. Ele não poderia ficar em São Paulo. Mas, por alguma razão, os aviões da Polícia Federal desapareceram. Não tinha avião para levar o Milton Ribeiro. E talvez... Que interessante. Nessa hora não tinha avião nenhum para transportar o Milton Ribeiro para fazer a custódia dele lá em Brasília. Exatamente. E mais, não tinha sequer avião de carreira. Parece que os voos de São Paulo, e São Paulo tem 2 aeroportos, Guarulhos e Congonhas, os voos parece que desapareceram, todas as passagens foram compradas. Fato é que não poderia levar o Milton Ribeiro para Brasília. Na verdade, o que está por trás é uma interferência do Bolsonaro para evitar constrangimento maior
ao Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro é uma espécie de arquivo vivo, sabe muito. E é um homem que não está muito ligado à política, vem da academia, da igreja, não quer ficar sendo constrangido. E o Bolsonaro e sua equipe sabe disso, por isso que correu para poder intervir na Polícia Federal. Peraí, deixa eu tentar entender uma coisa. O Milton é um arquivo vivo. Será por isso que ele estava com uma arma no aeroporto, aquela que disparou? Por isso que ele anda armado? Ele é um civil, ex-ministro, não tem mais ameaça de nada e ele anda armado provavelmente porque ele sabe que ele é um arquivo vivo e pode ser morto a qualquer hora. Seria isso? Quem tem medo anda armado. Agora, outra coisa. O Bolsonaro deu uma declaração dizendo: eu não interfiro no trabalho da polícia, estão vendo? Não, ele pode não interferir neste momento, mas ele suspende todos os voos da Polícia Federal. Alguém manobrou por ele. Alguém manobrou por todos os voos que saem de Congonhas e Guarulhos para Brasília. Tem Campinas também aqui perto, viu? E Campinas, pois é, 3 aeroportos. E mais, se chegar muito perto, ele tira o delegado da Polícia Federal da jogada, como ele já fez. Não tenho dúvida. Até porque veio a segunda questão por trás dessa história. O delegado mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp, me parece, eu sei que uma mensagem dele denunciando que houve a intervenção. Essa denúncia vai gerar a investigação, mas, sobretudo, revela um racha dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal não está topando mais o esquema de ser polícia política, pelo menos uma parte da Polícia Federal. E isso coloca o Bolsonaro contra a parede. O Bolsonaro interveio várias vezes e agora, pelo menos um núcleo da polícia está dizendo: aqui não, deu. Há um limite para essa intervenção. A gente não sabe até onde esse limite vai ser assegurado, mantido, ou, por exemplo, se esse limite expõe os nervos da família Bolsonaro à pele. Expõe a rachadinha do Flávio, os esquemas de fake news. O Bolsonaro está desesperado, né? Exatamente, o Bolsonaro está desesperado e certamente o Carluxo, o Flávio, o Eduardo também estão nesse desespero. Então essa é a segunda questão. Esse episódio envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro revela uma fratura considerável na Polícia Federal, que pode, inclusive, estar desobedecendo a ordem do seu chefe maior, que é o ministro da Justiça, que, aliás, é delegado de carreira da Polícia Federal e é quem opera por dentro da instituição, na condição de ministro e de delegado. Se essa fratura, se essa divisão se evidencia mais adiante, a gente vai ver um ministro sem poder e um presidente mais acuado ainda. Eu passei por uma situação dessa em 1983, em Salvador, com um espetáculo que eu fiz chamado O Dia que o Brasil Tomou Doril. E eu fiz uma piada com o novo governador eleito que não gostou, foi se queixar ao ministro Abiakel, que era o ministro da Justiça da época, e o ministro da Justiça deu ordem para suspender meu espetáculo. Então Brasília informou a Salvador, a Polícia Federal de Salvador, que tinha que suspender meu espetáculo depois de Brasília ter liberado e Salvador ter liberado. E aí, já naquele tempo, teve um quebra-pau na Polícia Federal. Eu fui procurado pela direção da Polícia Federal, 1h da manhã na minha casa, clandestinamente, dizendo: mantenha a sua posição, aceite a censura e depois entre com um pedido de revogação. Você vai ganhar mais. Eles achavam que eu queria dinheiro. Mais dinheiro ainda com o seu show, porque foi proibido pela censura. Nós, da Polícia Federal, não podemos aceitar ordem de governador, aceitar ordem travessa de ministro da Justiça. E Brasília começou a brigar com Salvador, a polícia de Salvador começou a brigar com a polícia de Brasília, e eu no meio, com conjuntivite ainda por cima, sem entender porra nenhuma. Fugi para Conquista. Ah, vitória da Conquista. Fui me esconder em Conquista, que eu estava ameaçado de morte. Mas já havia um racha naquela época. Agora mesmo, o Alexandre Saraiva, o delegado Alexandre Saraiva, botou a boca no trombone também, denunciou outras coisas, passando por cima da Polícia Federal. Quer dizer, passando por cima do delegado supremo da Polícia, ministro da Justiça. Eu me lembro que quando houve um problema na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, o diretor Zé Renato, já falecido, um homem probo, um homem honesto, mas como ele era presidente da SBAT, os crimes cometidos de gestão anterior, ele sendo presidente, ele tinha que responder pelos crimes. Foi indiciado pela Polícia Federal e eu fui chamado como testemunha, eu era secretário-geral. E naquela época, o escrivão, depois que acabou de me ouvir, falou assim: eu vou dizer uma coisa para o senhor. O Collor de Mello deixava a gente apurar até o final as falcatruas. E por isso que a gente conseguiu derrubar ele e provar as merdas que ele fez. Esse que está aí, ele referia-se ao Lula.
com todo respeito ao Lula. O cara era anti-Lula. Esse, quando a gente vai chegando perto, ele tira o delegado. Esse, quer dizer, já tinha tem sempre uma fratura na Polícia Federal em relação à ação independente da Polícia Federal, a ação baseada na lei da Polícia Federal e a ação do presidente ou do ministro da Justiça do momento. Só que lembrar esses fatos. E aí, o terceiro elemento que chama a atenção nesse processo todo é que Bolsonaro, quem diria, o homem que se dizia temente a Deus, está morrendo de medo de pastores corruptos. Bolsonaro está na mão desses pastores corruptos agora. O esquema de corrupção no Ministério da Educação, que envolve pedido de propina, envolve distribuição de recursos indevidamente, Bíblia com a foto do ministro. Barra de ouro. Barra de ouro. Imagina, você está devoto a Deus, vai abrir a Bíblia para poder rezar e abre a cara do ministro. O susto que você toma. Ou então, igual o filme de espionagem inglês ou americano, entrega a Bíblia para o ministro, quando ele abre tem uma barra de ouro dentro. Assim, então. Esses pastores sabem muito, até porque o pastor que está responsável por esse esquema, o líder desse esquema, ele começou antes da chegada do Milton Ribeiro no ministério. Ele já tem influência no Ministério da Educação desde o primeiro-ministro. Então é um sujeito que sabe muito. Hã? Do Van Traub? Não, antes, aquele que era um colombiano. Nós estamos com pouco tempo, porque nós estamos em vídeo, não estamos em live. Mas o Van Traub disse que vem mais sujeira por aí, o Van Traub que foi ministro da Educação. Mas o Van Traub mais ladra do que apresenta provas, né? Se viesse mais sujeira, chegaria à gestão dele. Por que não? Agora, disso tudo, bem-vindo, tem uma figura que ninguém está reparando e que se destaca nesse processo, embora ninguém está dizendo. Chama-se Michele Bolsonaro. É ela quem tem a influência sobre a nomeação do Milton Ribeiro, a proximidade com os pastores que foram presos e mesmo, dizem, é ela quem tem a responsabilidade pela definição do André Mendonça como ministro do Supremo, o ministro terrivelmente evangélico. Quer dizer que essa parte evangélica, quem puxa é a Michele. Exatamente. É ela quem tem uma influência com essa área e, quem sabe, se muito investigar, aonde pode chegar. Vamos puxar o cordão, assim, puxar o fio, vai vir o novelo inteiro. Dimitri, muito obrigado, você me esclareceu bastante. Você me falou, na verdade, que você discordava da prisão também, que não havia exatamente punibilidade, não é isso? Você já falou. Na verdade, eu fiquei encasquetado, como a gente fala na Bahia, porque os crimes a qual o ex-ministro está sendo acusado são o que a gente chama de crimes de mão própria, ou seja, crimes que só podem ser cometidos por funcionário público ou alguém que esteja na função pública. Prevaricação, corrupção passiva, tráfico de influência. Ele saindo da condição de ministro, ele, em tese, não teria potencialidade de cometer esses crimes. Claro, a decisão do juiz, quando diz que ele é preso para evitar a destruição de provas, tem fundamento. Mas eu fiquei incomodado porque é a prisão preventiva. E acho que por trás dessa prisão há mais provas da qual a gente ainda não tem conhecimento. Claro, se os desembargadores não intervierem, é possível que a gente saiba disso. Tá bom. Muito obrigado, Dimitri. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Um abraço. Vamos juntos.